começando o nosso último episódio da primeira temporada. E aí, tá com saudade já? Já tô com saudades, mas também super ansiosa pra segunda temporada. Hoje nós estamos com alguém aqui que vocês pediram demais, que é um político, com perguntas que a maioria, né, amiga, foram vocês que fizeram lá na nossa caixinha do Instagram. Estamos aqui com o atual presidente da Câmara Municipal de Correntina. Se prepare, porque tá polêmico hoje. Coloca o foguinho aí na tela. Vou deixar ele se apresentar. Boa noite, Letícia. Boa noite, Ingrid. Boa noite. Boa noite aos internautas. Meu nome é Genivaldo, mais conhecido em Correntina por Negão do Satu. Estou atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Correntina e desde já quero agradecer a honra de estar aqui nesse programa tão bem falado nos quatro cantos do nosso município e por todos os internautas. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Já fica aqui meus agradecimentos a cada um de vocês. Seja bem-vindo. Vereador, vou chamar assim pra não errar. Pra não errar. Seja bem-vindo, vereador. Sinta-se à vontade. Você está em casa. É um prazer receber você aqui. E tá preparado? Tá preparado pro que der e vier? Com as perguntinhas aqui. Que fogo, quando eu falar assim, coloca fogo na tela. É porque é bem polêmica. Preparado, a gente às vezes não está, né? Porque possa vir muita surpresa por aí quando se trata do mundo político. Mas estou aqui para poder esclarecer, responder a cada uma pergunta. Faça esse complementamento de estar aqui para responder a cada um que fez a sua pergunta, esclarecer o que for necessário. Pronto. Então, bora lá, né? Bora lá. A primeira pergunta, que inclusive teve mais de uma dela, outras pessoas perguntaram, era se você tem um interesse em se candidatar para prefeito. E aí eu vou complementar, seja agora, né, nessa próxima eleição, ou se algum dia você pretende aí ser prefeito, se candidatar, né, para prefeito, como é que anda seus planos? Ingrid, se um vereador disser a você que ele não tem intenção de ser um prefeito ou uma prefeita, seria muita hipocrisia. É a mesma coisa de um jogador que está num clube não querer ir para a seleção brasileira. Claro que eu tenho os meus sonhos, tenho os meus projetos, mas sei também que no momento possa ser que não seja o momento certo para poder dar esse passo. Mas estou aí, quem decide tudo é o povo, né? Se você se candidatar, seria do grupo que você foi eleito atualmente? No caso, o 65, né? Para quem não sabe. Isso foi uma pergunta também lá do pessoal. Uma candidatura de prefeito... Seja para prefeito, inclusive, ou para vereador. Inclusive, já responda se nessa próxima eleição você vai se candidatar à reeleição e se vai ser no grupo do 65. Já esclarece tudo aí pra gente que o povo quer saber. Eu estou no grupo do 65 desde 2006. Ou seja, eu estou 17 anos nesse grupo. Um grupo que me acolheu em 2006 e eu estou até hoje. Certamente... A minha reeleição a vereador, se assim for da vontade de Deus e do povo, é uma definição que isso só pode ser definido no ano que vem, com as formações dos partidos. Então é muito cedo para a gente afirmar qualquer decisão nesse sentido, mas tudo se leva a que eu continuarei dentro do grupo, até porque eu tenho uma boa relação com o prefeito e com os demais políticos do nosso grupo. Então a gente tem que estar sempre fortalecendo o nosso grupo e eu não tenho nenhuma objeção em não sair candidato à reeleição no grupo do 65, que é o meu grupo que eu estou desde 2006. Entendido. Qual a sua opinião sobre o atual cenário político em Correntina? Você acha que realmente a corrida já começou? Rapaz, vocês veem meio para... Não, a corrida acredito que já começou, mas também está muito cedo para fazer qualquer afirmação. Eu vejo o povo muito preocupado, a gente que roda os quatro cantos do município, eu percebo que o povo está muito preocupado. A corrida, sim, iniciou, mas está muito cedo para qualquer uma definição em relação a candidatos na nossa cidade. Eu acredito que está muito cedo, mas a corrida iniciou, sim. Já iniciou, né?
qual o momento assim mais marcante durante a sua trajetória política? Mas peraí, você falou que nós estamos que estamos, mas nunca nem começou os foguinhos, viu? Se prepare, nem começou ainda. O momento que mais marcante na minha trajetória política, eu gravo muito bem, que foi num comício no loteamento ali no bairro Manel Roxo, aonde, por manobras políticas, no intuito de me prejudicar, eu acredito eu fui escolhido para ser o último a falar. E mais os meus eleitores dali não se arredaram. E ficaram lá para me esperar eu falar. E naquele momento que eu fui falar, eles não deixou que eu falasse, ali aplaudindo e tudo mais. Eles machucou demais meus eleitores naquele momento. E naquele dia eu tinha a certeza que nós ganhávamos a eleição. Pela a forma que os meus eleitores ficou me aguardando. E a maioria dos políticos que falaram antes de mim, que me antecederam, pediram que os seus eleitores acompanhassem eles na hora que eles terminassem de falar, para esvaziar o comício. E os meus eleitores ficou. E mais pessoas que não votariam em mim, mas aquele dia decidiram votar. Então ali foi um momento que ficou registrado na minha candidatura. O que te levou a crer que eles fizeram para te prejudicar? E também você acha que foi mais de uma pessoa, foi ali um complô para te prejudicar? Ali a política ela tem uns momentos muito rasteiros. E ali foi mais de uma pessoa. Ali foi muito bem orquestrado. Foi mais de uma pessoa que orquestrou aquilo ali, porque viu que o nosso nome estava crescendo naquele momento, daquela campanha. Foi mais de uma pessoa e ficou bem claro para quem está no meio da política, dá para perceber as manobras que foram feitas, mas como Deus não dorme, né? E eu ando sempre apegado a meu Deus, eu sou um homem de muita fé, minha Nossa Senhora e meu São Sebastião, então ali eu tive a certeza da vitória naquele dia. Amigo, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade. Você tinha assim os pés no chão ou você tinha certeza antes desse momento? Não. Esperança sempre tem, né? A gente sei que só vai se candidatar se você tiver pelo menos esperança de ser eleito, né? E foi a primeira vez, né? Foi. A primeira vez que eu saí candidato foi nessa eleição anterior. Certeza 100% você nunca tem. Se você dizer que você tem certeza que você será eleito, é um perigo muito grande. Eu sempre comentava com o meu grupo que sempre estava faltando mais um. Sempre eu pedia às pessoas mais próximas de mim que quando eu ficava falando em números de voto e apostando com as pessoas, eu falava, não, a conta não fechou, está faltando tantos votos, precisamos ir atrás. Mas no decorrer da campanha, você sente o calor humano das pessoas. E você sente o calor humano e você vai percebendo até onde tem as suas verdades. Então isso também me tranquilizou. E não por vaidade, mas eu acho que por questão de fé, eu fui muito tranquilo durante a eleição. Então, se você foi eleito de primeira, a primeira vez que você se candidatou, você ganhou? Foi? Fui eleito de primeira. E a fiquei. Fala pra gente assim, como que foi? Agora, a sensação é porque até hoje eu não consigo entender. Porque na contação de voto, durante a contação de voto, o pessoal foi para minha casa e eu sou muito fã de Bruno Reis. Eu sou fã demais do prefeito de Salvador, que é Bruno Reis. Sempre acompanhei o trabalho dele. E durante a contação de voto aqui de Correntina, eu entrei pro meu quarto e fui preocupar com a contação de voto de Bruno Reis. Não, eu acho que foi uma forma de sobressair ali da ansiedade. Não, eu deitei na minha cama, liguei a televisão, minha irmã e minha comadre entrou pro quarto, e eu fechei a porta, porque o pessoal estava fazendo muito barulho, e eu fui observar a contação de voto de Bruno Reis, e desliguei da política daqui, consegui desligar da política daqui. Depois eu ouvi um pessoal chorando lá fora. Aí você falou, já é. Aí eu pensei, deu bom. Aí só que durante a contação de voto, travou. Os votos das pessoas estavam contando, mas os meus não. E aí bateu o desespero nas pessoas. Mas só que quando travou, eu percebi que aquela ali não eram os meus votos, que a gente tem uma certa noção onde é que você tem os votos. E aí eu percebi que ali não eram meus votos. Continuei assistindo lá a política de Bruno Reis. Meu Deus. Aí depois, quando saiu realmente o resultado,
alguns amigos meus que estavam lá na contação de voto, alguns advogados ligados a mim, me ligando, mandando eu comemorar. Eu falei que não iria comemorar enquanto não abrisse a última urna. E foi assim, foi feito. Quando abriu a última urna, que eu saí lá fora, que eu falei para as pessoas que realmente a gente estava eleito. Eu fui o 5º vereador, o 6º vereador mais bem votado e fui o 2º dentro do partido do 65 mais bem votado. E aí as pessoas explodiram de emoção e eu fiquei o domingo, o resto do domingo todo, parecendo que eu estava com sono, sei lá o que foi. Parece que me anestesiou. E na segunda-feira, da mesma forma, meus amigos fazendo carreata, comemorando, e eu lá em casa, sentado. Quando eu crescer, eu quero essa calmaria, porque eu sou ansiosa. Se fosse eu, acho que eu tinha quebrado o celular que estava lá travado. Você estava acompanhando pelo celular? Acompanhando pelo celular. Então eu quebrava o celular que estava travado, quebrava tudo. Eu acho que eu queria saber de votos de outras pessoas. De uma pessoa que eu nem conheço. Você conhece esse prefeito? Eu já tive a oportunidade de encontrar ele algumas vezes, mas pós a eleição, antes da eleição, não tinha nenhum momento não encontrei ele, mas depois que eu fui eleito, tive a oportunidade de já reunir com ele 3 vezes. 2 vezes foi na casa um amigo que eu tenho, que é o deputado Dal, deputado federal, e ele é muito amigo de Dal, e a gente teve uma oportunidade de se encontrar na casa de Dal e bater um papo, e nós sorri dessa história toda também. Eu ia te perguntar se você tinha alguma inspiração no meio político, então já foi meio que uma resposta, né? Seria o prefeito Bruno Reis e deputado federal Dal. Os dois que ele citou aqui, na hora que por isso que eu já emendei a pergunta, porque eu imaginei que seria a resposta. Entendi. Pode ir, amiga, senão não deixa você falar. Coloca o foguinho na tela, amiga. Vamos já botar aí uma bem babado. Bora botar uma babada, deixa eu caçar, que as minhas tá babado. As que você riscou aqui é babado? Não, estão todas assim. Mas vamos continuar aqui mais tranquilo, né? Teve uma pessoa que colocou assim, o que é que você achou sobre a nova lei dos ciganos em Correntina? É o dia que se comemora o dia do cigano, né? Isso. Na verdade, já tem uma lei a nível nacional e uma lei a nível mundial, que se trata dos ciganos. Esse é um projeto de autoria do vereador Loures João Lino, que eu quero aqui também até parabenizar. É a cultura cigana. Então, assim, eu não tenho nada contra, pelo contrário, tem muitos amigos meus ciganos, eleitores ciganos, e eu acho que nada mais justo do que também fazer essa homenagem, como também tem um projeto na Câmara da autoria do vereador Arthur, do Dia do Motoqueiro. Tem um projeto que eu não me recordo no momento de quem foi o vereador do Dia do Rock, e é questão de cultura. Então foi um projeto que gerou uma polêmica pelo um cidadão de Barreiras, mas que tem todo o meu apoio. E eu, mais uma vez, eu parabenizo o vereador Loures João Lino por estar sempre incentivando e cuidando da nossa cultura, do nosso povo. Pronto. Agora eu quero fazer uma polêmica. Vai, Ingrid não quis fazer, eu quero. Deixa eu ver aqui. Mas não faça as minhas, não. Não, vou fazer aqui. Aqui eu coloquei um pouquinho. Eu desenhei um pouquinho. Bom, olha. Quando você foi eleito presidente da Câmara Municipal, sua sobrinha trabalhava como secretária de assistência social, é isso, né? Quando eu fui eleito, não. Ela passou a trabalhar, depois que assumiu o mandato. Peraí. Ela era secretária. E aí, parece, pelo que eu vi, ela foi exonerada assim que você assumiu a presidência da Câmara. Sim, O porquê? Teve alguma divergência com o prefeito? Teria como você esclarecer pra gente? A é essa, né? Sim, porque eu quis. Essa questão foi sobre alguma divergência, alguma coisa com o prefeito? Minha sobrinha, quando eu fui eleito em 2020, em dezembro de 2020, o prefeito me procurou para que eu deixasse a minha sobrinha assumir a parte de assistência social. Ele acreditava que ela tinha um perfil de assumir aquela pasta, aquela secretaria,
E, como é de praxe em acordos políticos, eu concordei que minha sobrinha fosse. Minha sobrinha aceitou o desafio e foi. Assumiu a pasta e ficou nesses 2 anos. Quando chegou o período da presidência da Câmara, no ano de 2022, 17 de dezembro de 2022, antes disso a gente fizemos várias reuniões com o prefeito, com os vereadores. A presidência da Câmara, às vezes as pessoas acham que você decide aquilo ali em questão de meia hora. A presidência da Câmara foi um projeto trabalhado por um ano e meio de antecedência. E aí o prefeito tinha o seu candidato, que tinha mais afinidade, e tentou colocar esse candidato. Porém, teve uma resistência dentro da Câmara, e eu procurei diversas vezes o prefeito e falei que eu teria os votos para ganhar as eleições. Só que no jogo político é muito complicado de você entender realmente se teria os votos ou não. Acredito que ele ficou um pouco em dúvida. E aí, quando foi na eleição, no dia da eleição, aí realmente ele constatou que eu teria os votos e fui eleito. E acredito que não, hoje ele já me pediu desculpa por causa disso. Ele já confessou várias vezes que errou em relação a isso. E ali no momento de decepção, eu não sei qual foi o sentimento que ele sentiu naquele momento, ele acabou exonerando todas as pessoas que tinham vínculo com os vereadores que votou em mim, que trabalhavam na prefeitura, todas as pessoas que tinham vínculo com aqueles vereadores, ele exonerou, e inclusive a minha sobrinha ele também exonerou. E aí depois ele me procurou algumas vezes, e na quarta tentativa que a gente sentou, na quarta reunião, aí ele me pediu para que a minha sobrinha assumisse a Secretaria de Gestão Pública. E aí a gente resolveu se acertar e pronto, ficou tudo tranquilo. Passou hoje então tá tudo certo. Tudo certo. Você e o atual tudo certo. prefeito. Foi um pequeno desentendimento. A Maguila é meu amigo, o qual também eu quero agradecer publicamente pelas oportunidades que ele me deu, porque se hoje também eu estou vereador, agradeço muito a Maguila também, sei reconhecer. Maguila me tratou, mesmo antes de eu estar vereador, com status de quem estava vereador. Então, assim, eu agradeço muito. Só para esclarecer uma coisa, porque ele fica olhando pro papel e mostra ali que não tem nada. Não, no papel não. Você sabe as perguntas. É força do hábito mesmo. É porque ele tem o hábito de ficar escrevendo, conversando e escrevendo, pediu um papel. Nem os dois lados tem nada escrito. Só para esclarecer, porque política já é tanta coisinha, né? A gente tá até com medo. E aqui também não é nada relacionado a lado político. Ao Negão de Satu, ao vereador Negão de Satu. É mesmo sobre a política no geral, né? Que inclusive mais pra frente a gente vai fazer ter outros oportunidade de falar com outros políticos, enfim. Sim. E vamos lá, continuando. Aproveitar até que sobre esse assunto aí de política e tal, ou de sobrinho e tal, parente. Coloca um pouquinho na tela. Ai, Marco vai ter trabalho com esses pouquinhos na tela. Será que ele vai conseguir colocar? Eu acho que não. Não precisa não, Marco. Pode evitar a fadiga. Bora lá. Aí colocaram mais outra pergunta super polêmica também. Sobre... Vou até ler. Por que você, como já no cargo de vereador, ainda quis uma secretaria e colocou toda a família para trabalhar na prefeitura? Quando eu assumi o cargo de vereador, eu já falei aqui, vou repetir. A escolha da minha sobrinha para ser secretária não foi eu que escolhi. O prefeito me procurou e, numa conversa, ele achou que ela seria o perfil de assumir a Secretaria de Ciência Social. Em relação à minha família, é porque às vezes as pessoas não conhecem, mas a maioria da minha família são efetivos, são funcionários concursados. São funcionários concursados. Hoje mesmo, meu irmão faz 18 anos de prefeitura, 18 anos de concurso público. Hoje, à tarde, lá em casa, a gente conversando, ele falando que hoje estava completando 18 anos de concurso público. Eu tenho irmã concursada, eu tenho cunhado concursado, eu tenho irmão, tenho sobrinhos. E outra parte da minha família que estava na prefeitura são pessoas que passaram na seletiva. E esse critério de escolha de secretários é um critério que depende muito do prefeito. Por exemplo, se você observar,
vários secretários são funcionário público efetivo, no caso mesmo quando Cleonice era secretária da Educação, ela é funcionária pública efetiva. O secretário da Agricultura, Hannes, ele é funcionário efetivo. E por aí são diversos secretários que são funcionários efetivos. É uma escolha muito criteriosa do prefeito. Então, o prefeito executivo é que tem esse critério de montar sua equipe para poder trabalhar. Mas a minha família que está na prefeitura, a secretária foi uma escolha do prefeito, e os demais ou são efetivos ou são da seletiva. Já teve muito foguinho, né? Vamos dar uma amenizada aí? Bebe uma água. Bebe água. Bebe uma água. Vamos beber uma água. Pra diminuir Esse foguinho. Vocês realmente, esse foguinho vocês fazem funcionar mesmo. E aí? A gente, pelo que você falou aí, a gente tá vendo que a política em Correntina não é brincadeira, né? Não. E pelo histórico de politicagem dentro da cidade, você já sofreu algum tipo de ameaça? Na verdade, não é nem tão, né? É até um foguinho. É, um foguinho. Mais baixo, mas pode-se é um dizer foguinho. ameaça e também acho que pode-se dizer até uma perseguição, Perseguição política mesmo. E, se possível, dê alguns exemplos. Perseguição política sofri muito, principalmente quando eu assumi a cadeira de presidente da Câmara. E várias vezes ali, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu nunca desligo o meu telefone. Meu telefone sempre é ligado. E ele fica no criadozinho na cabeceira da minha cama. E várias vezes ali, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu recebi ligação e pessoas me ameaçando meus filhos. Misericórdia. Me ameaçando meus filhos, me ameaçando, falando, amanhã você não passa, daqui a pouco nós chega aí, nós sabemos onde é que você está. Me prometendo colocar na cadeia. Eu, com 2, 3, 4 dias de gestão, já tinha pessoas me ligando de madrugada dizendo que ia me colocar na cadeia. Então, essa turbulência emocional sempre eles tentam trazer justamente para que você não desempenhe um bom trabalho, que você foca naquilo e perde o seu objetivo maior, que é fazer um bom trabalho. Você chegou a perder o foco? Não. Nenhum momento sentiu medo? Nenhum momento senti medo. Senti preocupado com meus filhos em nenhum momento, porque no dia da eleição da presidência, realmente eu preocupei com meu filho, porque tentaram pegar um filho de um vereador amigo meu durante a eleição, e aí eu preocupei com o meu, e eu estava incomunicável porque eles tinham pegado o meu telefone para que eu não fizesse contato com ninguém. Eu me preocupei um pouco, mas os demais... Agora, então, já aproveitando sobre sair de foco e tal, tinha lá uma pergunta também sobre você ter algum projeto social discutido atualmente na Câmara, se tem. Não, eu tenho um projeto social que é a Associação de Mãos Dadas Construindo o Sonho. Ela tramitou na Câmara no sentido de tornar de utilidade pública. Quando você coloca uma associação, torna ela de utilidade pública, aquilo faz com que abre caminhos para você receber recursos do governo e tudo mais. Você está apto a receber algum benefício do governo. E essa associação tramitou lá na Câmara e votou, foi aprovado por todos os vereadores, mas o projeto social meu, que a gente tem, já passou essa fase de tramitar na Câmara, já passou, já foi aprovado e tudo mais. Eu quero voltar um pouquinho lá nas ameaças, que eu ia fazer uma pergunta e acabou que eu fiquei esqueci. Não, você não precisa falar nomes, lógico. É só se sim ou não. Você tem noção de quem seria as pessoas que estavam te ameaçando? Certeza absoluta. A gente sempre sabe, as pessoas sempre deixam subentendido, às vezes, da onde está vindo as ameaças. Então, mas isso quem está na política tem que aprender a lidar, porque senão você nem conseguir dormir, você consegue. E você mesmo no primeiro mandato, né? E no primeiro mandato já foi presidente da Câmara, né? Foi uma oportunidade que Deus e meus colegas me deram, né, para poder mostrar o meu trabalho. Eu sempre tive um bom relacionamento com os vereadores e eles se entenderam naquele momento que eu seria o nome de consenso para poder assumir a Câmara e passar esses 2 anos, que é os 2 anos mais polêmicos que tem na presidência de Câmara. Os 2 anos, os 2 últimos anos do mandato. Esses aí que é a polêmica toda. Você está preparado? Pré-eleições, né? Está preparado? Estou preparado. Ou você acha que você já passou pelo pior?
Não passei pelo pior, não. Eu acredito que não, porque no mundo da política tudo é possível. Eu acredito que eu não passei pelo pior, mas eu estou preparado. Já aproveitando aí, hoje qual a maior dificuldade no cenário político? A maior dificuldade é fazer com que, às vezes, uma parte da sociedade entenda que a coisa pública não é privada. Porque tem uma parte da sociedade que lhe cobra ética, te cobra uma série de valores, mas nos bastidores não é bem isso que eles querem. Quer ali benefício pessoal e tudo mais. Isso às vezes deixa a gente chateado. Às vezes você tem pessoas que você pode fazer o projeto que for no coletivo, que para aquela pessoa não tem valor nenhum. Ela quer saber o que você faz para ela. No individual, E no né? individual. Isso às vezes nos chateia. A gente política às vezes nos chateia. É porque tem gente que tá ali por benefício próprio Sim. e tem gente que tá ali pra trabalhar pro povo mesmo, né? E às vezes as pessoas cobram tanto dos políticos, mas elas mesmas estão pecando, estão errando. Então, na maioria das vezes, a maior culpa é dos eleitores, das pessoas ali. Sim. Finalizou o foguinho? Ou tem mais um? Não, deve ter mais um aí. Tem mais um, eu acho. Mas agora eu vou perguntar sobre uma mais tranquila também, que eu achei interessante e é uma causa que eu defendo muito. Sobre a causa... existe algum projeto em relação, assim, aos animais de rua a ser discutido, alguma causa... Porque é uma causa necessária, mas eu acho, falando pessoalmente agora, tendo essa oportunidade, acho que diante do presidente da Câmara, eu sei que lá um trabalho um conjunto, né? Mas, assim, é um assunto que eu acho que tem que ter mais visibilidade, tem que ter mais importância, sabe? Tem que ser dado mais importância, assim. Aí a dúvida da pessoa foi sobre algum projeto em relação aos animais de rua a ser discutidos. Tem Ou se talvez você possa colocar para ajudar. Não é? Meninas, tem um projeto completíssimo, elaborado, prontinho, em relação aos animais de rua. Mas não é de prerrogativa nossa de vereador. Nós não temos essa prerrogativa de colocar um projeto desse para tramitar, porque um projeto gera gastos. E quando um projeto gera gastos, ele é de competência do executivo. Ou seja, o prefeito tem que encaminhar o projeto para a Câmara para que nós possamos colocar para tramitar e votar. Nós não temos essa prerrogativa de colocar um projeto desse em pauta para poder tramitar e nós votar na Câmara. Infelizmente, não é de competência do vereador, não é da sua prerrogativa, e sim do Executivo. Mas eu também me comovo muito com essa questão dos animais. Eu percebo a quantidade de animais que está aumentando aqui na nossa cidade, animais de rua, justamente porque eu acho que durante a pandemia, pós-pandemia, as pessoas passaram muita dificuldade financeira e tem pessoas que abandonou seus animais mesmo, colocou para a rua, porque não tinha condições ali de dar comida, da alimentação. Isso foi aumentando uma quantidade assustadora de animais na rua. Tem o meu apoio, o Bichinho do Cerrado, né? Isso, a ONG. A ONG Bichinho do Cerrado, sempre que me procura, sempre estou à disposição. E tomara que esse projeto chegue na Câmara para que a gente vote e sana esse problema tão grave que é. Tomara, esperamos que sim. Esperamos, torceremos. E aí, tem mais algum? Ele falou sobre a associação, podemos entrar, mas é mais pessoal, né? Podemos entrar nesse assunto? Sim, claro, sim, claro. Como foi que surgiu a ideia da associação? De onde veio? E também, foi algo ligado à política? Você começou, porque vocês constroem casa, né? Talvez. Foi com o intuito ali de... Vamos apimentar. Vantagem. Conta tudo pra gente, ó. Sem mentiras. Sem mimimi. Sem mimimi. A associação, esse projeto, ele já vem em torno de mais de 15 anos. É porque esse projeto, ele vivia em off. Era um projeto. Como é que ele começou? Eu sempre tive um bom vínculo de amizade e as pessoas a gente começou a se juntar para bater a laje da casa de um amigo que estava ali construindo, para ajudar a rebocar, dar um contrapiso. Só que era uma coisa muito discreta. E isso veio criando e foi criando força. Chegou um determinado momento que eu percebi que tinha que ter a legalidade daquele projeto para que a gente pudesse ir atrás de recursos, de benefícios para poder agregar naquele projeto. E aí foi onde a gente tivemos a ideia
de criar a associação. E aí nós criamos a associação, que o nome dela é Associação de Mãos Dadas Construindo Sonhos, e dentro desse projeto a gente também conseguiu criar dentro da própria associação outro grupo, que é o grupo das mulheres que pinta, que a gente constrói as casas, deixa pronta, mas na hora de pintar, de dar o toque final, são só mulheres que vão lá, que pinta porta, pinta janela, tira tudo, deixa pronto para poder a família receber a casa para poder morar. Todo mundo ali voluntário, fazendo por amor mesmo, né? Todo mundo, todos são voluntários, inclusive também os materiais, porque a gente trabalha de duas formas. Tem família que até ainda consegue comprar um material, às vezes a prestação ali, vai lá, compra o material, nós vamos lá e executamos a obra. E tem família que às vezes não tem condições de dar, não consegue nem dar o almoço para os meninos, porque às vezes a gente trabalha com 20 e poucos homens e dá almoço para esse tanto de homem não é brincadeira. Aí a gente é que providencia isso, e quando a sua família é nessas condições financeiras, a gente acaba indo atrás dos amigos, pedindo 2 sacos de cimento, uma janela, outro, e por aí vai, até a gente consegue ir lá e realizar esse sonho dessa família. Quem ajuda, assim, financeiramente são os trabalhadores mesmo ali do grupo, ou você busca outros políticos, lojas? Eu busco... Você mesmo que vai atrás? Eu mesmo que vou atrás. O parceiro, para todas as casas que a gente fizemos, nós temos um parceiro muito grande, que é o único empresário mesmo que nos apoia hoje dentro de Correntina, a Nilzan, da NQS Material de Construção. Todo o material que a gente compra para construir essas casas, ele é do preço de custo. E se alguma família quiser comprar algum material que nós vamos construir a casa, eu levo até ele, apresento, também essa família vai comprar por preço de custo. E fora ele, eu também tenho outros parceiros, que é o deputado federal Dal, que sempre ele entra na parte de mobiliar a casa, às vezes na hora de cobrir também, ele ajuda, e Euris Ribeiro também, que sempre, Euris Ribeiro faz questão de todas as camas da casa, sempre é ele que faz essa doação. A cama? As camas, Aí tem famílias que nem cama não tem? Não tem. Eu sei que já deve ter passado muita história triste por aí, né? Tem Ah, alguma que dá pra você contar pra gente? Não, conta assim, a mais marcante A pra que mais você. comoveu, Sim, né? a que Talvez mais também. comoveu você e o grupo no geral, porque que agora já tá sendo uma pergunta mais, um bate-papo mais pro grupo da associação. Não tem como eu falar só uma, eu vou citar 2 histórias, porque elas para mim caminham junto. Eu encontrei uma família, uma senhora, morando num espaço bem menor do que esse que a gente está aqui. Que é bem pequeno. Só que lá, o teto da casa dela era tão baixinho que eu não consigo ficar em pé lá dentro, eu tinha que ficar curvado. E aí, quando eu cheguei lá, conversei com ela e tudo mais, ela não acreditou muito nas minhas palavras, eu percebi. E aí eu fui conversando com ela e descobri que ela tinha 5 filhos, porém só um estava com ela. Os demais filhos, outros 4 filhos, o pessoal já tinha pegado para cuidar, porque ela não tem estrutura nenhuma. No chão, lá é chão, ela tinha um colchãozinho assim no chão e deitava com esse menininho que ela tinha. Mas quando você fala senhora, é porque é um modo de falar, ou ela É era senhora mesmo? Porque eu imaginei uma assim, senhora. Não, ela não é muito senhora, né? É o modo mesmo de falar. Ela tem, Você falou assim, ela tem uns 40 anos hoje. Ah, entendi. Hoje ela tem uns 40. E aí, a gente levei alguns amigos lá para visitar e a gente resolveu fazer uma casa para ela. Quando a gente está fazendo essa casa, conseguimos construir a casa dela. E aí, quando no dia da entrega, os meninos dela, os outros que já estavam morando com outras famílias, chorando e querendo morar com ela. Aí dizendo que ia morar com ela, porque lá agora tinha quarto, aí viu sofá novo, viu cama Aí vocês nova. conseguiram dar Aí, todos os móveis também? sim. Todas as casas que a gente entrega pintadas, a gente entrega geralmente mobiliada. E aí, hoje ela mora com os filhos dela todos. Os filhos todos voltou a morar com ela. E isso me marcou muito. E a outra situação foi uma casa aqui dentro da cidade. Encontrei uma família que há 10 anos morava num barraco de lona dentro da cidade. E com 3 filhos. 2 já, umas mocinhas e um rapazinho mais novo. E essa menina mais velha, ela estava com um problema na época emocional pelo bullying que ela sofreu na escola. Ela, acho que por inocência,
ela resolveu fazer um trabalho de grupo na casa dela. Ela pegou os colegas e levou para casa dela. Só que ela jamais ela imaginou que os colegas dela não ia fazer aquele bolo com ela. Quando ela chegou, ela morava num barraco de lona, e lá o quarto dela, junto com a irmã, era dividido de lona. E aí os meninos acho que não foi por tanta, eu penso que não foi por tanta maldade. Colocou o apelido nela de menina do lixão. E aí ela começou a passar problema emocional com isso. E aí quando eu cheguei na casa dela, cheguei um sábado, quando eu olhei aquilo ali, conversei com a mãe dela, também não me deu um pingo de atenção, porque eu acho que quando se descobre que a gente está no meio político, infelizmente a credibilidade é pouca. E né? quando você vai assim, normalmente não é como político, não, é como integrante da associação. Da associação. E aí eu fui e falei para ela que eu ia dar uma resposta para ela sobre aquele sofrimento da vida dela. Aí no domingo chamei Alisson, que já trabalhava comigo antes, é amigo, e nós foi lá. Chamei Nilzan, da NQS Material Construção. Nilzan foi comigo. E ali, rapaz, foi comoveu a gente toda. A gente ficou sem chão com aquilo ali. E ela fez um café, eu me lembro muito bem desse café, colocou embaixo de um pezinho de manga que tinha lá, nós sentou lá, e aí nós ficou conversando. Eu falei para ela, eu vou construir uma casa para você, eu vou tirar você desse sofrimento. Mas foi a mesma coisa eu estar conversando com essa caneta, ela me deu. Mas eu também não me importei com isso, não. E Nilzan, da NQS, foi e falou, ó, tira essa família dessa casa, por favor, tira ela desse barraco, aluga uma casa que eu pago, mas tira daqui. Nossa. Isso é desumano. E aí, imediatamente, na segunda-feira, eu fui procurar uma casa para ela morar, consegui a casa, aluguei a casa. Mesmo assim, eu percebi uma certa resistência dela de sair desse barraco. E aí a gente começou a demolir esse barraco, que é a imagem que eu tenho mais forte do nosso projeto. A gente começou a demolir esse barraco, e aí rasgando as lonas. Foi coisa de 20 minutos, estava no chão. E essa mulher chorava tanto. Ela assistiu tudo. Tudo. E ela chorando desesperadamente, mas eu não tinha liberdade de conversar muito com ela. E ela chorando. Com 45 dias, graças a Deus, com 45 dias a gente entregou uma casa para ela, com 3 quartos, sala, banheiro, cozinha, mobiliada. Colocamos placa solar, que lá não tinha energia. Colocamos placa solar nessa casa. Agradeço a Deus da Casa Armário Móveis, meu amigo também, que foi lá, ajudou a doar os móveis. E com 45 dias nós fomos entregar a casa dela. Quando a gente coloca as portas, a gente fica com a chave. O dono da casa não tem mais acesso, só no dia da entrega. E todo dia a gente chegava lá, estava o rastro dela com os filhos rodando, tentando olhar lá dentro da casa como é que estava. Ansiedade. Quando a gente entregou, aí eu fui e perguntei ela, falei, por que ela estava chorando tanto no dia que a gente derrubou aquele barraco dela? Ela foi e me falou, tudo que eu tinha na minha vida era aquele barraco. E se vocês não construíssem outro? Aonde eu ia colocar meus filhos? Então essa imagem eu tenho muito marcante na minha vida. E assim, o nosso projeto, ele acredito eu que passa já de 15 anos, mas que deu visibilidade, deve ter uns 4 anos para cá que a gente deu visibilidade, até para poder atrair recursos, parceiros, para poder dar força para a gente poder caminhar. Se caso alguém, eu acho que isso vai ser a dúvida de muitas pessoas, né? Se alguém quiser uma casa, estiver precisando, tem algum requisito, quem procurar? Tem, a gente procura sempre um encaminho para procurar a presidente da associação, que é Selma Rodrigues de Nápoles, que ela gosta tanto desse Nápoles, que se não falar desse Nápoles dela, sempre procura ela e essa demanda vem até a mim. E aí eu vou levar. A gente vai fazer um trabalho investigativo sobre aquela família, se realmente aquela família preenche todos os pré-requisitos para poder ter esse benefício. E quando preenche todos os pré-requisitos, a gente vai e cadastra aquela família para que na lista de espera a gente sempre vai executando essa obra. Entendido. Agora acho que tem alguma pergunta. Tem uma que eu não entendi muito, assim, mas eu vou ler, né? Porque a gente fez compromisso com o pessoal, né? Sei. Sobre. Cadê ela que estava aqui agora? Ela colocou assim, o que será feito em prol da construção da Câmara? Aí, entre parênteses, ela colocou elefante branco. Tá. Ela tá falando desse prédio aqui próximo à rodoviária. Isso.
É porque toda obra do governo, quando ela fica parada, ela leva esse nome de elefante De branco. elefante branco, a gente ficou meio... Meu Deus, que nome? Mas, Será que o nome agora vai ser elefante branco? mas é porque às vezes as pessoas não sabem, mas quando eu era presidente da Câmara, essa Câmara foi devolvida ao município. Essa Câmara hoje ela não pertence mais à Câmara de Vereadores, ela pertence à Prefeitura. Hoje ela não tem vínculo nenhum mais com a Câmara. Ou seja, infelizmente, quem pode responder essa pergunta é só o prefeito, é só a Maguila. Ah, e tem outra pergunta que eu já ia esquecendo também, que é sobre a feira, que ficou assim também meio vago. Na verdade, mandou muita coisa e não mandou nada. Perguntando como que tá o andamento da obra da prefeitura. Eu acho que a pessoa tá incomodada porque tá demorando. E tal. Vocês sabem passar alguma informação pra gente ou também... Porque o vereador também tem um de papel cobrar, né? de fiscalizar, né? Nós somos fiscal do povo, né? Ela deve estar falando da reforma do mercado lá em cima, do centro de abastecimento. Sim. Eu sempre venho cobrando isso de Hannes, que é o secretário, mais informações sobre a reforma daquela feira. Na última vez que eu conversei com ele, isso é recente, ele me falou que foi feito um aditivo na licitação, porque... vão fazer as bancas, todas as bancas padrão, vai ser todas bancas, todo mundo vai ter as bancas no mesmo padrão, Iguais, né? Iguais. Então teve que fazer um aditivo na licitação para que essas bancas fossem feitas, ou seja, aquelas bancas de madeira que estão ali, elas vão se desaparecer, e isso foi o que Hans me deixou bem claro, e vai ter as bancas todas padronizadas, e também vai colocar padrão de energia para todo mundo que trabalha ali dentro, exceto aquelas pessoas, aqueles feirantes ali que ficam vendendo alface, um cheiro verde. Agora, açougueiros, confecções, cozinheiras, tudo ali vai ter o seu relógio, o seu padrão, todo mundo vai ter o seu padrão. Aí, tipo assim, eles que vão pagar Eles a que vão energia. pagar. Atualmente quem paga É a prefeitura. A prefeitura. Mas aí, sobre previsão, assim, não sabe... Ele não me deu uma previsão muito precisa, porque quando se trata de licitação, é uma coisa burocrática, porque tem o tempo de você fazer, depois tem o tempo de a parte que perde, se você vai recorrer ou não. Mas eu acredito que em breve, logo em breve, vai estar tudo 100% ali resolvido. Eu acho que é isso. Aí, assim, nós temos um quadro aqui que é mais descontraído, tá? Pode relaxar, que acabou os foguinhos. Mais ou menos. É o nosso quadro Eu Conto ou Você Conta. Aí a gente vai fazer uma pergunta. Se você quiser responder, você fala eu conto. Se você não quiser responder, você fala você conta, Que tá? aí a pessoa que te fez a pergunta vai te responder. Tem umas perguntas aqui que nem eu sei. Se você voltar... Mas não é nada muito grave. Não. Você começa? Não, comecei. Já conversei demais. Então tá. Um sonho que ainda deseja realizar. Eu conto ou você conta? Eu conto. Ser prefeito de Correntina. Boa! Foi direto. Eu não tava esperando. Deu nem tempo pra gente pensar. Já pegou algo emprestado e não devolveu de propósito? Eu conto ou você conta? Eu conto. Sim. O quê? Ferramenta do mutirão. Agora o pessoal não vai mais emprestar. A polêmica lá no grupo é grande. Se fosse pra ter um poder especial, qual você teria? Eu conto ou você conta? Mas, tipo, poder Um assim... superpoder. Um poder tipo, de... né? Talvez se Poder você imaginou ali na infância que você queria, por exemplo, ficar Ou invisível. voar, algo assim. Fora Do comum. Eu conto, você fala. Eu não sei, eu conto. Eu não sei bem se vai ser a resposta para essa pergunta, mas se eu tivesse um poder assim, eu queria transformar a vida das pessoas que não têm voz e nem vez aqui. Muito bom. Pronto. Letícia disse que se ela pudesse, ela teria o poder de virar uma produzir máquina de dinheiro. Ingrid, eu vou contar o que você falou. Pode falar, mas ela foi mais sem noção. Você só pensa em dinheiro, né? Ingrid falou que queria ser invisível pra ver o que as pessoas conversam. Não era só isso, não. Tudo que eu quisesse eu ia conseguir. Sendo invisível, eu ia entrar onde eu queria. Vamos. Enfim. Agora eu de novo, né? Uma comida da infância que você gosta até hoje. Eu conto ou você conta?
Eu conto. Bofe cozido. Eu lembro da minha mãe fazendo quando eu era criança. Ah, então... Amiga... Ela tá aqui reclamando que ela disse que era ela. Era, mas só que eu também Pode fiquei ficar à sabia que era eu. Vai, agora é você. Qual a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida? Eu conto ou você conta? Eu conto. Sair candidato a vereador. Teve assim... Você ficou em dúvida, assim? Fiquei. Será que eu vou... É porque antes de eu ser candidato a vereador, eu era assessor de um vereador. E aí a gente tivemos uma certa divisão dentro do grupo nosso. Umas pessoas me apoiavam, outras pessoas queriam apoiar o vereador. E isso tudo me trazou uma questão emocional muito pesada naquele momento. Foi uma decisão muito difícil de tomar. Porque tinha uma amizade ali por trás? Porque tinha uma amizade e tinha um grupo de pessoas que não aceitava, mesmo se eu quisesse recuar, não aceitaria mais eu recuar. E com ele também eu tenho certeza que não foi diferente. Então esse momento para mim foi difícil. uma decisão muito difícil de tomar. Quer perguntar outra que eu passei na sua? O que fazem com você, já fizeram com você, que te deixa assim muito magoado ou com muita raiva? Eu conto ou você conta? Eu conto. Ingratidão. A ingratidão me deixa destruído. A ingratidão... Tem pessoas que, principalmente quando você está no meio político, às vezes as pessoas falam assim, mas tal político parece que não tem sentimento, parece que não liga pro sofrimento de ninguém. Às vezes não é isso não. Às vezes, diante de tanta ingratidão, a pessoa vai se fechando. E a ingratidão me deixa muito, muito triste, muito magoado. A primeira coisa que você faria se você ganhasse na loteria, eu conto ou você conta? Meu Deus. É difícil, né? Primeira coisa, não é uma coisa que você faria, é a primeira. Você acabou de ganhar na loteria agora, o que você vai fazer? Contarei pro meu pai. A gente pensa em gastar o dinheiro. A Ingrid falou que comprava uma coisa bem boba, tipo, trocar de celular. Coisa besta, sabe? Eu acho que eu faria alguma depois coisa eu pensaria em... Eu acho que eu não conseguiria gastar um centavo se antes eu não conversasse com meu pai. Vocês são muito amigos? Muito amigo. Isso daqui é um pouquinho, tomara que não virou pra mim. É a última. É a última? É. Uma coisa que ninguém sabe sobre você. Eu conto ou você conta? Você conta. Ai, que droga! Conta. Meu Deus, o meu foi me meter. Você conta. Olha, gente, revelar um segredo aqui, hein? Primeiro não, porque eu tô com vergonha. Tem que ser uma coisa que ninguém sabe, amiga. Se ninguém mandou se Por quê? perguntar. Por que isso daqui... Olha. O povo tá tudo aqui, ó, doidinho pra saber também. Conta, vamos, deixa de best time. Nossa, bonita dessa. O que a gente não sabe sobre Letícia Crispim? Quase que não vai. Que eu chupava o dedo até pouco dia. Conta! Gente, então é isso. Não, ó. Acaba Deus, que vergonha. Até o ano passado, você chupava o dedo igual o neném. Eu acredito que não. Será que parou mesmo? Parei. Eu também não acredito. O público que sabe assistir sabe na sinceridade do meu olhar. Pronto. Ainda bem que parou, né? Pelo menos eu esperei, tá? Gente, então é isso. Muito obrigado, vereador, por aceitar o convite, por esclarecer, né, tirar todas as dúvidas do público, porque, assim, todas as perguntas foram do público mesmo, dos nossos seguidores lá do Instagram. Foi um prazer, o nosso bate-papo foi maravilhoso e é isso, né? Agradecer pela disponibilidade, pela coragem também. Porque não é qualquer pessoa, né, que dá a cara a tapa não. assim. E, pode falar. É isso. Eu quero agradecer a vocês, né, e parabenizar também por esse programa que tanto sucesso faz, e quero deixar aqui um forte abraço a meus parceiros, a minha família Negão de Satu, que a família Negão de Satu não é só a minha família de sangue, mas sim meus amigos, meus parceiros que estão ali todos os dias. Agradecer a meu companheiro incansável, Alisson Sá, que sempre está comigo,
há muito tempo, antes de eu estar na política, já trabalha comigo. Agradecer a presença também da minha filha. E quero dizer a todo mundo do Mutirão, do Grupo das Mulheres que Pinta, fica aqui um forte abraço ao meu amigo incansável, deputado federal Dal. Quero dizer a cada um de vocês que eu estou sempre aqui à disposição, assim que ser convidado, será um prazer estar aqui com vocês. E parabéns mais uma vez e sucesso para vocês. Obrigada. Ai, muito obrigada. Gente, chegamos ao fim da nossa primeira temporada. Muito obrigada, Duplinha. Obrigada por topar vir comigo nessa loucura toda. Loucura. Foi assim, uma temporada de muito medo, muitas dúvidas, muitas incertezas, mas foi assim também incrível, de muito aprendizado, de Deus assim abençoar a gente de uma forma que a gente estava até conversando antes do nosso convidado chegar, que Deus nos abençoou de uma forma que é emocionante mesmo. Não dá nem pra acreditar, porque como ia ser, vocês não têm noção, e o que foi, e também se a ajuda de vocês, também dos nossos patrocinadores, não seria possível, das pessoas que nos assistem. E da nossa equipe de milhões. Sim, a gente teve muitas visualizações, inclusive que a gente nem esperava. Estamos chegando a 1000 seguidores no Instagram, muitas visualizações aqui no YouTube. Tivemos uma equipe assim maravilhosa, né? Que com certeza sem eles a gente não conseguiria, sem Michael, que é quem edita os vídeos. Se não fosse ele, a gente já teria desistido, com certeza, porque é uma parte muito difícil, né? Enfim. Esperamos contar com vocês aqui na próxima temporada. Esperamos voltar mais fortes, né? Sim, mais certeza. Equipadas, mas assim, só gratidão mesmo. Até esse momento, até hoje, Deus nos abençoou. De uma forma que Imensamente. vocês não estão entendendo. Deixa eu contar. Que a nossa mesa, gente, seria uma mesa de notebook que a gente plotou com papel de parede e a gente ia ter um microfonezinho aqui no meio, tipo, só um pra captar a voz de todos. Pra captar a voz de todo mundo. E era isso que a gente tinha. Mas mesmo assim a gente ia, né, amiga? Inclusive a gente tava até falando, a gente ia de qualquer jeito, ia dar a cara a tapa. E aí eu tava falando pra Ingrid, talvez o segredo do sucesso seja a ousadia. Porque a gente ia ser ousada. E a gente foi ousada de começar, porque... E a gente veio com medo mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa primeira temporada. Eu tô muito feliz com tudo. E é isso. Vamos ficando por aqui. Beijo. Nós já vamos começar a programar tudo pra segunda temporada ser ainda mais incrível. Tchau. Tchau.